estão todos? Espero que todo mundo esteja bem, né? Bom, gente, ânimo, nós estamos terminando. Já é PET 7, semana 3, tá quase. E aí, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e tô aqui pra gente fazer a correção da semana 3. Bora lá? A questão 1 pede pra gente seguir os dados acima, calcular a tangente de 45 e depois preencher a tabela. Então, ele já começou. Tangente de 45 é o seno de 45 sobre o cosseno de 45. O seno de 45 ele mostrou lá em cima, né? Ele colocou pra gente que era raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 ele também mostrou que era raiz de 2 sobre 2. E pra gente continuar aqui, a gente vai colocar raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Por quê? Porque quando a gente tem uma divisão de frações, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Isso implica pra gente que a tangente de 45 dá 1. Por quê? Essa raiz de 2 eu posso simplificar com essa, vira 1 aqui. Esse 2 eu posso cortar com esse 2, também vira 1. A tabelinha a gente já viu na semana passada do 30 e do 60 e agora acrescentou 45. Então, o seno de 60 a gente já viu que é a raiz de 3 sobre 2. E tá lá na tabela, nas páginas anteriores, que o valor aproximado de raiz de 3 sobre 2 é 0,866. Porque ele está colocando pra gente em fração, né, e em decimal. O cosseno de 30 é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, aproximadamente 0,866. A tangente de o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então é o mesmo valor, 0,707. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2, que é 0,5. A tangente é seno sobre cosseno, então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Também já vimos que isso dá um valor aproximado para 0,577. A tangente de 45, a gente acabou de ver que é 1. E a tangente de 60 é raiz de 3, que vai ser algo aproximado de 1,732. Estou fazendo rapidinho, porque a única coisa nova aqui foi o seno, cosseno e a tangente de 45. Né? E os outros a gente já tinha colocado na tabelinha anteriormente. Então tá tranquilo, né? Bora para a questão 2? Gente, questão 2. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo fora da escala, isso é porque não adianta medir com régua, tá? Quando ele fala que não está em escala. Calcule o valor das medidas x e y. Na letra A, eu não vou fazer muita conta não, sabe por quê? A gente sabe que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Como que eu sei que ela é isósceles? A soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Ele tem um ângulo de 90. Então, os outros dois ângulos têm que somar 90, porque 90 mais 90 vão dar 180. Aqui é 45, se aqui é 45, aqui também é 45. Se os ângulos da base são iguais, então esse triângulo é triângulo isósceles, ou seja, de cara eu posso falar que o x vale 20 centímetros. Eu não preciso fazer conta para achar o x, porque o triângulo é isósceles. Então, esse lado aqui, o AB, é igual ao AC. E aí eu vou fazer cálculo para achar o y. E eu vou usar a medida que o exercício já me deu. Então, eu tenho aqui o 20, que é o cateto oposto ao 45, e eu quero o y, que é a hipotenusa do triângulo. Então, eu vou usar seno de 45, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou colocar a raiz de 2 sobre 2 igual a 20 sobre y. Multiplicando o cruzado, raiz de 2y é igual a 40. Então, meu y vale 40 dividido por raiz de 2. A gente não deixa assim, né? Aprendemos a racionalizar, então a gente tem que racionalizar. Como que eu faço? Multiplico isso aqui por raiz de 2. Aí eu tenho que multiplicar a fração toda. Então, fica 40 vezes raiz de 2. 40 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 vale 2. 40 dividido por 2 dá 20, então y é 20 vezes a raiz de 2, centímetros.
Se vocês quiserem aproximar, a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, vocês podem fazer a troca, tá bom? Eu gosto de deixar assim. Vamos para a letra B? E aqui na letra B eu já vi que o triângulo não é isósceles, porque aqui é 60, então aqui vai ser 30, porque 60 mais 30 vai dar 90. Então eu vou achar o x e o y. E aí, o x, ele é o cateto adjacente a 60 e o 26 é a hipotenusa. Então eu vou usar cosseno de 60. Cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60 a gente viu que vale meio, que é x sobre 26. Multiplicando cruzado, 2x igual a 26, x é igual a 26 dividido por 2, x é igual a 13 centímetros. Para achar o y, vai ser semelhante, né? Só que ao invés de usar o cosseno, eu vou usar seno de 60. Seno de 60 vai ser o cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 26. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 26. Multiplicando cruzado, 2y é igual a 26 raiz de 3. Quem é meu y? 26 raiz de 3 dividido por 2. Então, meu y vale 13 raiz de 3. Também vou deixar assim, tá, gente? Não vou ficar aproximando aqui, porque a gente não decora valor aproximado. A gente fica mais fácil de decorar com as raízes, então eu não vou ficar fazendo essa troca. Aqui, na letra C, a gente cai no mesmo princípio da letra A. Tem ângulo de 45 graus, então o triângulo ele é retângulo e tem um ângulo de 45, então ele é isósceles. Então eu vou fazer a conta para achar uma letra e automaticamente eu vou achar a outra, tá bom? Então eu vou achar o x, ele é quem? Ele é o cateto adjacente a 45, então eu vou fazer cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 6 raiz de 2. Multiplicando cruzado, a gente fica com 2x, raiz de 2 vezes 6 raiz de 2, o 6 está fora da raiz, então eu repito aqui porque seria 6 vezes 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. A raiz quadrada de 4 vale 2, então eu vou colocar 6 vezes 2. Então, 2x é igual a 12, x é igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6 centímetros. Y é igual a x, que também é igual a 6. Eu quero fazer para ter certeza se está certo. Pode fazer, você vai usar o seno de 45, mas é o mesmo valor do cosseno, então você vai chegar na mesma coisa. Não tem necessidade de fazer, a mesma coisa que eu fiz na letra A, tá bom? Vamos para o próximo? Gente, continuando então. Letra D, mesma coisa que a gente falou na letra C e na letra A. Olha só, embora a posição do triângulo esteja diferente, a gente tem aqui o ângulo de 90, ângulo de 45, então aqui é 45 também, ele é isósceles. Então, o que a gente achar para o x é o mesmo que a gente vai achar para o y, tá bom? E aí, vou achar o x primeiro. Cateto oposto a 45, então seno de 45 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 20 raiz de 2. Feito isso, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer 2 vezes x, 2x. E eu vou fazer raiz de 2 vezes 20 raiz de 2. Então, eu só multiplico o que está dentro da raiz. Vou repetir o 20 vezes, e aí já vou fazer 2 vezes 2 são 4, e a raiz quadrada de 4, 2. Então, eu tenho 2x igual a 40, x vale 40 dividido por 2, x é igual a 20 centímetros. E y é igual a x, que também é igual a 20 centímetros. Fechado? Fácil demais, né? E aí, na letra E, o triângulo não é isósceles, ele é escaleno, que a gente está vendo aqui que é o ângulo de 30, então aqui é 60, a gente não pode falar que ele é isósceles. Então, eu tenho aqui o cateto, eu quero achar o x, que é o cateto oposto ao 30, e eu tenho o 50 raiz de 3, que não é hipotenusa, é o cateto adjacente, então eu vou usar a tangente de 30. Então, tangente de 30 graus é igual a x sobre 50 raiz de 3. A tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 é igual a x
sobre 50 raiz de 3. Multiplicando cruzado, 3 vezes x são 3x. E raiz de 3 vezes 50 raiz de 3 vai dar 50. Lembra que eu falei, ó? 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. Então, 50 vezes 3. Então, 3x é igual a 150. X vale 150 dividido por 3. Então, meu x vale 50 centímetros. Não coloquei centímetros ali. Para achar meu y agora, né? Aí eu posso usar, eu gosto de usar a medida que eu já tenho. Então, eu vou usar o cosseno de 30, que é o cateto adjacente, que é 50 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é y. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 50 raiz de 3 dividido por y. Tranquilo, né, gente? Multiplico cruzado, raiz de 3y é igual, 2 vezes 50 é 100. O 2 não multiplica o 3 que está na raiz, ó, só quem está multiplicando ele. Quem é meu y? 100 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Meu y, então, vale 100, porque raiz de 3 por raiz de 3 vale 1. Então, 100 centímetros. Fechou? Bora para a questão 3? Questão 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo, sob o ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Gente, eu vou fazer um esqueminha aqui para ficar fácil pra gente, tá bom? Então, não vou medir ângulo de 45, mas eu vou colocar que o ângulo é de 45 porque é só um esqueminha para conseguir fazer o exercício. Então tá aqui, ó, meu chão, solo, a rampa, então o que acontece? O foguete foi lançado sob um ângulo de 45 graus, então aqui tá 45 graus. Ele quer saber qual a altura que esse foguete atinge depois de percorrer 8 km em linha reta. Então, 8 km vai ser essa medida aqui, ó. Quando o foguete estiver aqui, daqui até aqui tem 8 km. Eu quero saber que distância é essa em relação ao chão. Então, o que eu tenho aqui? Triângulo, retângulo, né? E aí, a gente tem o cateto oposto a 45 e a gente tem a hipotenusa desse triângulo. Então, vou usar seno de 45 igual a x sobre 8. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 8. Multiplico cruzar, 2x igual a 8 raiz de 2. X é 8 raiz de 2 dividido por 2. X é igual a 4 raiz de 2 quilômetros. Se ele perguntar valor aproximado, raiz de 2 é 1,4, é só a gente aproximar, tá bom? Tranquilo, né, gente? Aí você troca o raiz de 2 por 1,4 e multiplica por 4. Não precisa ficar colocando 3, 4 casas decimais, não, tá bom? Fechamos a nossa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. E daqui a pouquinho a gente faz a semana 4. Em breve já vai sair a semana 4 para vocês também. Bom, muito obrigada por vocês estarem com a gente, espero que vocês tenham gostado e vem a petição, né? Gostou? Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva, comenta, é gostoso essa interação que ocorre entre a gente. E fiquem bem, né? Também dá um pulinho lá no canal do tio Marcos, né? Tá quase com 10 mil inscritos, gente, vamos fazer campanha para ele conseguir chegar nos 10 mil, tá pertinho dos 10 mil inscritos e a gente tá torcendo muito para que ele chegue logo nesses 10 mil inscritos, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até breve. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço.